das mulheres que estão aqui. Foi o nosso primeiro campo missionário lá em Timbó. Depois nós fomos para a Alemanha no período que o Alex fez o doutorado dele. Lá nós ficamos 5 anos e meio. Depois retornamos ao Brasil e fomos missionários em Concórdia, mais 4 anos, no oeste de Santa Catarina. E agora estamos aqui em São Bento 2 anos já, né? O tempo passa rápido, parece que chegamos ontem de mudança, né? Já estamos há 2 anos aqui, porque também, além do Ministério de Mulheres, né? O meu marido, ele agora é professor aqui na Faculdade de Teologia. Não sei se vocês estiveram aí caminhando mais lá por cima, né, perto lá daquele ginásio de esportes que tem lá para baixo, lá em cima, vocês viram que tem uma faculdade de teologia aqui dentro do campus, né, e ele é professor nessa faculdade agora. Então nós temos o nosso ministério aqui em São Bento também, onde o Senhor nos chamou, e somos muito gratos a Deus. Eu estava falando para as meninas, né, num dos nossos momentos de oração ali juntas, na nossa salinha lá atrás, que muitas vezes eu me constranjo com a graça de Deus sobre a minha vida. Você já não sentiu isso, né? De estar constrangida por ter aquilo que você tem, não é? Eu sento ali na varanda da minha casa, porque eu moro aqui, gente, eu moro aqui dentro, né? Eu moro aqui dentro. A minha casa é uma dessas que fica aqui dentro, né? E aí eu sento assim, às vezes na varanda e olho e digo, Deus, que coisa mais linda, né? Eu poder morar nesse lugar todos os dias. Assim, me constrange com a graça de Deus sobre a nossa vida. Queridas, eu queria convidá-las a abrirem suas Bíblias no Salmo 23. Um salmo muito conhecido nosso, Salmo 23. Se você não tem a sua Bíblia junto, nós vamos projetar o salmo aqui atrás também para que a gente possa ler em conjunto ele. Salmo 23. Isso, nós temos ele aqui, eu até vou descer um pouquinho aqui, caso fique melhor para vocês lerem juntas, né, comigo. Nós vamos ler nessa versão que está aqui, que é a versão de Almeida, né? Então, se você tem essa versão na sua Bíblia, e se você não tem, você pode até acompanhar aqui com o PowerPoint, né? E nós vamos ler juntas o Salmo 23. Vamos ver o que o Senhor nos fala através dele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Esse salmo começa, o Senhor é o meu pastor. Ele declara isso ao escrever esse salmo. Esse Deus não é um Deus distante, num trono, né, parado em algum lugar do universo. Não, Ele é um Deus próximo, um Deus real. Ele é o nosso pastor. O pastor não guia as ovelhas de longe, dizendo para a esquerda, para a direita, não. O pastor, ele vai à frente das ovelhas, com o cajado dele, dizendo para onde elas devem ir. Porque, inclusive, ovelha não é um bicho muito inteligente. Acho que isso fala um pouco sobre nós. Né, Deus? Fala, Jesus. Então, assim, o pastor, ele precisa ir à frente,
guiando as suas ovelhas, cuidando dela, estar bem próximo dela. E é isso que Deus faz conosco. Ele não está distante. E nós vimos isso relatado em vários salmos, não só aqui. O Senhor como pastor, ele aparece por diversas vezes nas Escrituras. Salmo 74, 77, 78, 95, Salmo 100. São sempre governantes que são levados para liderar o povo e que clamam a Deus por esse pastoreio, que tem o Senhor como seu pastor. Jesus também falou que ele era o bom pastor. Ele também se declarou como o bom pastor. E é nesse momento que nós vemos o Deus triuno, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que se declara em Cristo Jesus, no Filho, também como o bom pastor. Aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, que não só as guia pelo aprisco, mas também dá a vida por elas. Esse é o nosso Jesus Cristo. Ele nos guia para a vida e vida eterna, vida em abundância. Isso que ele deixa em João 10 relatado. Nada me faltará. Ele continua relatando aqui nesse salmo. Nada me faltará. A confiança plena nessa provisão constante de Deus que nós vemos aqui, ela deve estar presente no coração do povo, no nosso coração, de que Deus, ele está em todo o tempo, em toda e qualquer estação, presente na nossa vida, de que nada há de nos faltar. É promessa dele e por isso nós podemos crer. Não é nossa promessa. Se fosse nossa, você poderia duvidar disso. Porque nós prometemos amor às pessoas e no primeiro tropeço já pensamos se amamos realmente. Né? Mas o Senhor não faz assim. Ele permanece conosco. Sempre. Nada há de nos faltar. E aí ele diz aqui o que não vai faltar. Pastos verdes, repouso, descanso. Eu acho essa visão lindíssima, né? Quando a gente canta aqui a música O Senhor é o meu pastor, e daí fala, né? O Senhor me leva a lugares altos, de águas limpas para beber. Eu fico na hora já imaginando este lugar. Tão bonito, tão verde, de águas puras, cristalinas. É ali que o Senhor nos leva. E Ele nos dá este lugar em abundância, de descanso. Só que muitas vezes nós não queremos deitar e descansar. Não queremos beber das águas limpas e dos pastos verdejantes do Senhor. Nós queremos continuar remoendo a palha seca, a água contaminada, de que não vem do Senhor Deus. Vem de um coração rancoroso, de um coração orgulhoso, que já falamos aqui, do pecado desviado do Senhor. Mas Ele tem isso para nos dar, segurança, paz, que vem somente dEle. E aí Ele continua nos próximos versículos dizendo, ainda que eu ande, é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, como caminhar com Deus em meio à dor e o sofrimento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Como isso é possível? Como é possível caminhar com Deus em meio à dor e o sofrimento se Ele nos paralisa? Se a primeira reação que temos diante da dor e do sofrimento é ficar paralisados. Como agora caminhar, Deus? Como a gente pode fazer isso? Não seria demais para nós? E o salmista também interroga isso por muitas vezes. A gente vai ler, meu Deus, por que me desamparaste? Pai, até quando, Senhor? Até quando? Logo nós vamos perceber que não há problema em clamarmos ao nosso Deus. Isso também é caminhar com Ele diante da dor e o sofrimento. Também é estar com Ele bem presente.
Deus já falou conosco de formas maravilhosas nesse dia. No primeiro dia nós aprendemos com a Paola de que a dor e o sofrimento, ela não foi planejada por Deus para ficar olhando lá do céu, imaginando, né? Ah, agora tu fez uma coisa errada, vou jogar uma coisa ruim na sua vida, então. Não foi dessa forma e não é dessa forma. Como muitas vezes nós perguntamos, Deus, eu estou sendo castigada por alguma coisa. Lógico que, e isso nós também aprendemos, o Senhor utiliza esses momentos de dor e sofrimento para também nos disciplinar. Mas Ele não faz de propósito e por acaso. É uma consequência do nosso pecado, do nosso afastamento do Senhor Deus. De desobedecermos a sua ordem, a sua vontade. A vontade de Deus diz na palavra que é boa, perfeita e agradável. Então como podemos achar que Deus faz isso de propósito? Porque Ele não o faz. Ela é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. E então a Úrsula nos falou sobre um Cristo que veio a este mundo e sofreu como cada uma de nós. Deus sofreu na carne o nosso sofrimento. Ele sabe exatamente o que nós vivemos e por isso nós podemos confiar nesse Deus. Como eu disse, Ele não é nós não cremos e temos uma religião, o cristianismo não é uma religião que deixa de lado a parte difícil. Entende? Não é só coisas boas, energias positivas, tudo vai dar certo. Não. Fala exatamente que haverá dor, haverá sofrimento, mas eu estarei com vocês todos os dias. Deus nos dá as promessas. Então o cristianismo não é uma religião que encobre a realidade. E por isso nós podemos crer nesse Deus, porque Ele revela a verdade. E ainda tão precioso, ontem nós aprendemos que exatamente, e por muitas vezes ali onde nós fomos feridas, Deus pode nos usar para curar outras pessoas. A falar com o outro, ser empático, caminhar ao lado daqueles que também sofreram coisas muito parecidas com a nossa. E como é um refrigério, né? Às vezes quando a gente ouve um testemunho de uma irmã, de viver algo tão parecido com a gente, né? Você na hora, já parece que aquela palavra daquela pessoa vem como uma paz dentro de você, que excede todo o entendimento mesmo. É como se Deus dissesse, olha, tem mais alguém ali também assim. E olha como eu fui fiel para com essa, estou sendo fiel para contigo também. Fidelidade dele, o cuidado dele. E então o salmista diz, bondade e misericórdia sempre me seguirão, todos os dias, bondade e misericórdia sempre me seguirão. E é isso que faz com que a gente possa passar por vales sombrios, a bondade e a misericórdia de Deus. Eu quero lembrar de um relato bíblico do Antigo Testamento que fala da história de Daniel e os seus amigos. Se você quer ler esse texto, está encontrado em Daniel 3, 15 ao 18. E ali nós vamos ver que eles foram exilados na Babilônia e agora eles tinham que servir ao rei. E eles estavam servindo ao rei, mas eram fiel ao Senhor Deus sobre todas as coisas. E aí o rei disse, olha, vocês vão ter que jejuar para fazer as coisas para mim, comer as comidas consagradas, né? Passou as regras do que era servir a ele. E aí eles falaram que dessa forma eles não fariam porque tinham o Senhor Deus de Israel como o Deus vivo que eles iriam continuar seguindo. E por causa disso, o rei joga os 3 amigos de Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abdenego, numa fornalha ardente em fogo. E ele diz, eu quero ver se o Deus de vocês é capaz de livrá-los. E aí nós lemos em Daniel 3, 15 ao 18.
O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor, o rei da Babilônia, aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Eles saíram do fogo ilesos. E o rei estava surpreso, porque tinha uma outra pessoa com eles na fornalha. Deus está conosco na fornalha. Ele está conosco caminhando em meio ao fogo. É o que nós lemos na palavra. Deus não tinha a obrigação de fazer nada por eles, mas Ele é fiel. E porque eles foram fiéis ao Senhor, Deus estava ali. Eles entraram na fornalha com Deus e saíram com Deus dela. Então, queridas, lembre-se disso. Não entrem na fornalha sem o Senhor Deus. Não entrem nas dificuldades e no sofrimento sem o Evangelho, sem a palavra, porque sairemos queimadas. Nós precisamos permanecer com Deus em meio à fornalha. É isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. E aí sim, esse rei ficou pasmo por isso e reconheceu o Deus Altíssimo, da qual eles haviam falado. Havia um 4º homem na fornalha e nós precisamos lembrar disso. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 1,7 e também Romanos 3, que nós somos como ouro que está sendo forjado. E o ouro é uma pedra muito preciosa, mas ela contém muitas impurezas. E para que ela possa ficar mais pura possível, ela precisa entrar no fogo, para que essas impurezas saiam e o ouro fique purinho. E é assim que Deus faz conosco. Nós precisamos por muitas vezes passar pelo fogo para sermos purificados, santificados pelo Senhor. A palavra diz que nós somos justificados e santificados por Ele. E é assim que Ele faz, através do fogo. Ele vai nos santificando com o seu Santo Espírito, na sua palavra. Não temas, pois estou contigo. É de forma literal mesmo que o Senhor traz isso. Ele vai conosco. Ele foi com Jesus até a cruz. Ele estava ali. O Pai não desamparou o Filho, apesar da morte, porque Ele triunfou sobre a morte. Os discípulos se desesperaram. Jesus já havia falado que iria voltar. E quando Jesus morre, o que eles fazem? Começam a se esconder. E a clamar: Deus, a gente está sozinho agora. E agora? Mesmo que Jesus já tinha prometido que iria, mas voltaria. E eles estavam desesperados. Eu lembro de uma vez que um pregador falou sobre isso e marcou muito, até hoje eu lembro bem. Ele disse: imagine que estavam os discípulos ali parados dentro da sua casa orando e clamando: Deus, Jesus morreu, e agora o que a gente vai fazer? Estão começando a nos perseguir, para onde a gente vai, Senhor? Parece muito com a gente, né? Deus, e agora? E de repente chega alguém ali: calma, calma, a gente está orando aqui, está vendo, Jesus morreu, né? Cutuca de novo: para, nós estamos orando, Jesus morreu. E de repente eles olham: Jesus, é você! E eles reconhecem, outros não. Diz que outros no caminho não reconheceram, alguns reconheceram, de que era ele estava ali, ele tinha voltado. Então Deus está conosco, lembre sempre disso, mas você precisa entrar na fornalha, junto dele.
E ontem à noite, aqui na noite de testemunhos, e também imagino que nos pequenos grupos de vocês ouviram muitos testemunhos, não é? Do Deus que estava na fornalha com essas mulheres que vocês ouviram os testemunhos. E o Tim Keller, naquele livro que já foi falado aqui, Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, ele fala de 10 atitudes. 10 atitudes que nós precisamos ter, então, diante da caminhada com Deus, em meio à dor e o sofrimento. Mas eu quero dizer que essas 10 atitudes, vocês já relataram elas aqui ontem à noite. Eu não precisaria mais nem continuar a pregação agora em adiante. Era só dizer, lembrem de tudo aquilo que elas falaram aqui. E levem isso para casa. Porque isso é caminhar com Deus. É isso. Então nós queremos começar falando da primeira coisa, que é reconhecer as variedades de sofrimento. Nós falamos aqui de que existem sofrimentos que vêm pelo nosso próprio pecado. Porque nós nos voltamos contra Deus e queremos caminhar em outra direção. Mesmo quando já vivemos com o Senhor Deus. Tem por horas que a gente diz, Deus, deixa comigo agora que daqui é comigo. Né? E aí vamos. Tortuosas querendo encontrar o caminho. Então há sofrimentos que vêm por isso. Há outros sofrimentos que vêm porque pessoas nos feriram. Porque houveram injustiças em nossa vida. Pessoas que nos magoaram, nos machucaram profundamente. E existe o sofrimento da tragédia. Daquilo que não foi ninguém que fez contra nós, nem nós procuramos. Mas, porque este mundo tem sofrimento, tragédias acontecem. Como nós também escutamos ontem à noite. Então nós precisamos entender isso. Mas quem sofre muitas vezes é aconselhado a lidar com a dor não pensando nela. Não pensa muito nisso, ou então evita esses pensamentos negativos. Se você ficar só remoendo o pensamento negativo, para onde você vai? Ou amenizar a dor do sofrimento e do estresse com uma boas férias, vindo para o retiro, né? Também é uma forma de aliviar a dor e o sofrimento. Eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom fazer isso, porque também ficar o tempo todo remoendo a situação não leva a lugar algum, ou ainda, né, tirar umas férias e estar aqui no retiro é perfeito para isso. Mas o cristianismo tem ferramentas muito mais poderosas para lidar com isso do que só esvaziar a mente. Muito mais profundo. Ela precisava se erguer e ir para frente. Claro que nós estamos ali para segurar na mão e caminhar juntas, mas nós precisamos entender que cada pessoa também vai viver aquele sofrimento de uma forma diferente. Isso é amor. É amor de Cristo Jesus por nós, porque Deus não lida conosco a granel, né? Ele não faz isso. Ele não joga perdão e misericórdia a granel. Ele olha para cada uma de nós bem em particular e vê lá no nosso íntimo como nós estamos vivendo. Então, por que nós vamos agir um para com os outros como se todo mundo tivesse que entender exatamente como você entende as coisas da vida ou passa pelas feridas? Então, nós precisamos compreender que quando o sofrimento nos vem à porta, revela muitas vezes a nossa covardia, o nosso egoísmo, a nossa autopiedade, porque como nós conseguimos passar bem por isso e a outra não está conseguindo lidar, né? Ali nós enxergamos quem nós somos e quem Deus é, quem o Senhor é. Mas como então não ser consumido por este sofrimento, ser amadurecido por ele? Caminhando com Ele, deixando Ele ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Se entrares na fornalha, como falamos, sem o Evangelho, não encontrarás Deus lá dentro. Isso é muito perigoso. Agora, caminhar com Deus, queridas, é algo diário. Não é aqui no retiro somente.
Você vai voltar hoje para casa e vai ter um longo ano pela frente. E talvez desafios que vão acontecer hoje já, ao chegar em casa, né? Ao ser deparada já com os desafios da caminhada. Então, o caminhar com o Senhor é constante e em todas as estações. Quer seja nos verões lindos que Deus proporciona, nas primaveras floridas, como nós vimos aqui, né? Tanto quanto nos tempos secos, bem secos. É em todas as estações. Quais são as suas atividades regulares? Nós falamos sobre isso no último retiro, para quem esteve no ano passado. Quais são os seus hábitos? Quais são as suas atividades de todos os dias que você faz para se fortalecer na fé do Senhor? Quais são? Devocional. Leitura bíblica, oração, devocional, né? Colocar o dia nas mãos de Deus. Colocar o dia nas mãos de Deus. Essas são coisas diárias que o Senhor nós podemos ter bem perto dele para ir nos fortalecendo com ele. Nós somos chamadas a esta caminhada. E nesta caminhada, lamentar, chorar, orar, agradecer, amar e ter esperança. Então, em terceiro lugar, nós podemos chorar. Sim, nós podemos chorar. Os salmos, tem aqui uma coleção de salmos de lamentação e nós temos um livro todo da Bíblia que se chama Lamentações de Jeremias, né? Então nós podemos lamentar diante de Deus. Deus ouve. Ele não olha assim e pensa, não acredito, está reclamando de novo. Mas que coisa, né? Lógico que ele nos disciplina também diante da nossa murmuração, mas nós podemos lamentar, chorar, nos derramar diante dele, questionar, porque ele conhece o nosso coração, né? Podemos ser homens e mulheres de fé, mas também nos derramarmos diante de Deus e chorarmos. Você não precisa ser sempre triunfalista, né? Tá sempre sendo forte, poderoso, isso, e é o que mais nós vemos hoje também dentro, né, de algumas vertentes da teologia. Você precisa ser alguma coisa. E aí Deus nos chama a trazer tudo diante dele e mostrar que não somos nada. E ele é tudo. Se você abrir sua Bíblia em 1 Reis 19:4, 1 Reis 19:4, eu quero abrir aqui e ler para vocês. 19:4. O que aconteceu com o profeta Elias? O profeta Elias, ele tinha sido chamado por Deus a falar ao povo, como a gente vê vários profetas. Eles proclamavam falando das injustiças, do pecado do povo, né? Era isso que eles faziam. Olha, voltem-se para Deus. E aí, 1 Reis 19:4. Então ele tinha sido chamado e chega um momento, né? Se você ler um pouquinho antes, você vê que o profeta Elias já vinha orando a Deus e conversando com ele. Mas aí ele chega aqui no Monte Horebe e ele desaba diante do Senhor. Olha o que ele diz. Ele mesmo, porém, se foi para o deserto, caminho de um dia, ou seja, se escondeu mesmo. E veio, se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu para si mesmo a morte. Deus, eu quero morrer. Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Como um homem de Deus pode agora desejar a morte? Estava sendo muito difícil para o Elias. Ele estava numa depressão profunda naquele momento. Ele não queria mais viver. Estava sendo muito difícil aquela caminhada.
E vocês sabem o que Deus faz com Elias? Se você continuar lendo esses textos? Você acha que Deus chegou para Elias e disse: Elias, você, um homem de fé, que vergonha, Elias. Como eu pude imaginar que eu ia te chamar e agora tu ia vacilar? Não. Deus enviou um anjo que deu de comer a Elias e disse para ele: vai dormir. Come e vai descansar. Depois Elias acordou no outro dia e ele disse de novo: come mais um pouco e descansa mais um pouco. Ele foi fortalecendo Elias no caminho. Olha que precioso. Foi dando de comer para ele e dizendo para ele descansar. Ele não disse para ele: ei, Elias, levanta, chega de tristeza, vamos adiante. Né? Não é assim. Para que esse baixo astral? Não é assim? É pensamento positivo, Elias. Não, Deus não faz isso. Ele acolhe o Elias. É como se ele abraçasse ele e dissesse: olha, Elias, come aqui, descansa um pouco, depois nós vamos continuar. Calma, espera. Depois lá na frente ele vai exortar o Elias, vai ter um momento certo para cada coisa que Deus vai fazendo no caminho. Agora era o momento do Elias descansar. Eles estavam com suas forças esgotadas e foi o que Deus fez. Então quais são os seus sentimentos que vieram para esse retiro? Talvez também foi de desânimo, cansaço, exaustão. Mas saiba que Deus quer te fortalecer como Ele fez com Elias. Deus primeiro nos fortalece para depois atravessarmos o deserto. Foi o que Ele fez com Elias. Primeiro fortaleceu, para que depois Ele atravessasse o deserto. Ele não questiona a nossa fraqueza. Deus enxuga as nossas lágrimas. E como nós lemos em Apocalipse, Ele enxugará todas elas até o dia que Ele vai voltar. E de lá não haverá mais lágrimas, então. E nós podemos crer nisso. Como Ele fez com Elias, e você pode derramar o seu coração. E a Bíblia fala de regozijo, né? A alegria no Senhor é a nossa força. Essa alegria constante, sem espaço para tristeza, ela não existe. Mas a alegria no Senhor significa permanecer nele. Permanecer nele. Porque haverá tristeza, haverá dor, haverá sofrimento, mas eu vou permanecer nele. E isso é a nossa força. O permanecer no Senhor, a nossa alegria. Quarto, confiando. Então nós vamos caminhar com Deus confiando nele. Assim como a Bíblia fala de lamentarmos diante de Deus, também fala de confiarmos nele. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso por muitas vezes é dura essa palavra. De que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E quando a gente é forjada por Deus, né? Como quebradas às vezes, como vaso mesmo, e depois moldada de novo, quando a gente olha para trás e vê tudo como o Senhor fez, você não olha para aquele sofrimento e diz: nossa Deus, eu precisava aprender exatamente isso. Você consegue perceber, mas nós precisamos confiar com o Senhor, que por mais que nós sejamos livres para viver as nossas vidas como nós queremos, que o Senhor também nos dá essa liberdade. Ele nos chama a confiança nele, na justiça dele, a sermos disciplinadas e orientadas por ele, através da sua vontade. Então, na contramão do que aprendemos hoje, de que muitos pregadores, né, de que Deus vence como um Deus entronizado, e lógico que Ele é o Senhor dos Senhores, está acima de todos, mas Ele venceu na derrota. Aquilo que parecia uma derrota para nós foi o triunfo do nosso Deus para a nossa liberdade. A morte na cruz e a ressurreição da morte. Então Deus nos chama a essa confiança no seu amor e na sua misericórdia. Como? Orando. Orem ao Senhor sem cessar, diz a palavra. Todos os dias, orem ao Senhor sem cessar.
E é dessa forma que nós vamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Não tem mágica. Ontem nós falamos isso no nosso grupo, né? Porque algumas irmãs ali perguntaram como a gente faz para poder conhecer mais desse Senhor, como nós vamos fazer agora para conseguir falar assim como você? Elas me perguntaram. Eu disse, nós precisamos ler a palavra e orar. Ir à igreja, permanecer no Senhor todos os dias. Não existe algo que cai, né? Cai dos céus assim e magicamente você sabe a palavra de Deus na sua vida. Você precisa ler e estar em comunhão todos os dias. Então, orem ao Senhor, vigiem em oração, porque Ele sonda o nosso coração e ali nós podemos entregar tudo diante dEle. Sexto, agradecendo. Muitas aqui vieram testemunhar também e no final do testemunho, mesmo diante do sofrimento, estavam já agradecendo a Deus, né? E às vezes nós nos impactamos por isso, porque nós ouvimos aqueles testemunhos e pensamos, como é que essa pessoa pode ainda viver? Ou como ela pode se alegrar? Como ela pode agradecer ainda diante de tudo isso? É o Senhor. É o Senhor quem dá esse coração grato e é isso que nós fizemos nessa árvore. Olha só, quantos bilhetes de gratidão. Você passou ali para dar uma lida, uma olhadinha em toda essa gratidão de Deus para com a nossa vida. Então, o Senhor diz em Lamentações que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E para a caminhada com Deus, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança quando somos gratos a Ele por aquilo que Ele nos dá no caminho. Quando olhamos e vemos, Senhor, isso Ele já fez, aqui Ele me guardou, bendito seja o nome do Senhor. E isso vai me dando esperança para aquilo que vem adiante. Com o Senhor, então, eu tenho esperança em meio à fraqueza. 7. Pensando. O que será que o Timothy Keller quis dizer com pensando? Como assim, caminhar com Deus pensando? Como eu disse, a ovelha às vezes não é um bicho muito inteligente. E nós somos comparadas à ovelha, né? Então nós precisamos pensar sim na caminhada. Porque quando nós começamos a pensar, as coisas também vão tomando clareza sobre aquilo que nós estamos vivendo. E não só nos perdemos em murmurações e em sofrimento. Então nós precisamos pensar, em momentos pensamos qual é a causa do sofrimento, mas não é essa a primeira coisa, mas sim encontrar a Deus ali. Esse é o pensamento. Não o porquê eu estou ali, a primeira coisa, mas Senhor, onde Tu estás? E aí, segurando na mão dele, Ele vai te mostrar também, talvez, o porquê você chegou ali. Né? Ele vai nos mostrar. Ele vai me mostrar a minha impaciência. Ele vai me mostrar a minha não dependência dele. Né? O meu egoísmo, meu egocentrismo. Tudo isso Deus vai nos revelando. E é ali que vem a forja, né? É ali que Ele vai trabalhando. Isso se chama santificação na palavra. 8. Amando. É no sofrimento que nós percebemos que nós amamos as coisas e não a Deus. Nós somos muito apegados às coisas. E não pense que é porque nós, né, somos missionários, como a gente viu na vida do Elias aqui, pastores, que talvez a gente é desprendido de todas as coisas deste mundo. Não, tem muitas vezes que a gente se agarra nelas e diz, Deus, não quero soltar isso aqui não, me deixa aqui, não quero ir para lá. Sempre de novo falo sobre isso, que foi na nossa volta da Alemanha para o Brasil. Foi a primeira vez na minha vida que eu experimentei também o que é passar pela depressão.
Foi um ano extremamente difícil. Existe algo na literatura que eles chamam de luto migratório. Né? Eu sei que tem as irmãs aqui que são de Portugal, talvez já viveram esse luto migratório no dia que chegaram lá em Portugal há 30 e poucos anos atrás. Né? Deixar e depois voltar. É um processo. É um processo e por muitas vezes doloroso, esse luto migratório. Foi bem difícil para mim. Voltar para a minha própria cultura e ser confrontada com ela. Parecia que eu já não era mais pertencente a este lugar e nem ao outro. E eu queria me agarrar ao que eu tinha antes com todas as minhas forças. Eu estava exatamente como Jonas. Eu disse, Deus, eu quero ir para a boca da baleia, mas não quero mais ir para Nínive. Eu não vou. Né? Eu precisei aprender a amar novamente o meu próprio povo. Assim como ele me ensinou a amar aquele povo lá do outro lado, porque no começo eu confrontava tudo que os alemães faziam também. Por que eles fazem assim? Porque lá no Brasil é diferente. Porque... Né? Então Deus nos ensina a amar. E na volta ele precisou me ensinar de novo a amar. E foi um processo de forja, assim, durante um ano foi muito difícil, porque também, né, envolve família, meus filhos tinham nascido lá, vivido lá, então para eles essa realidade de Brasil nem existia, então era muito difícil também essa adaptação, né, então tudo isso o Senhor foi nos dando de muito amor e muita paciência. Eu posso imaginar ele olhando assim para mim, pensando, coitadinha, não sabe o que ainda vou fazer lá na frente, né? Eu já tinha tido convite nos últimos meses antes de sair para a Alemanha, as meninas que fazem parte do departamento da mulher, que já faziam parte daquela época, me ligaram. Falaram, Lu, você está voltando para o Brasil, a gente queria ver se você não gostaria de assumir o departamento da mulher. Né? E eu tinha dito para elas que eu precisava de um ano para que a minha família se adaptasse de novo ao Brasil, de que a gente ia precisar disso, mas que eu já podia começar auxiliando no ministério junto, né? Tanto que a gente voltou, eu participei do primeiro retiro, mas depois de 6 meses eu também já estava grávida do Samuel, que foi para mim no momento assim, tipo, Deus, por que eu tô grávida agora? Eu tô tão triste. Por que agora, Deus, ainda isso? Não tinha planejado isso. Em meio a tanta dor e sofrimento, agora eu tenho uma gravidez ainda. Vocês entendem? Todo esse caminho o Senhor foi forjando, foi mostrando, com uma paciência enorme, porque eu já tinha desistido. Fazia tempo já, né? E ele foi com todo amor, toda paciência, dizendo, não, é exatamente nesse ministério que eu quero que você esteja. Agora vai ter que esperar um pouquinho mais, porque agora você vai ter um filho. Eu esperei mais um pouco, e nesse tempo ele foi lapidando, foi o tempo que ele precisava para fazer isso. Entendem? Eu não estava pronta ainda, o Senhor foi moldando, foi lapidando. Né? Então nós precisamos amar as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, amar aos inimigos, como nós ouvimos no testemunho de ontem à noite. O Senhor nos chama a amar. 9. Não se afaste da comunidade de fé, permaneça. Não dá para vivermos num corpo mutilado, né? Tirado em partes. É isso que a palavra fala, ela compara a igreja como um corpo, bem ajustado. E quando um sofre, o corpo inteiro sofre, diz ali. Vejam só que precioso, né? Deus está falando justamente disso. Quando um sofre, os outros sofrem, caminham junto nesse sofrimento. Seguram uns nos outros e vão trilhando com o Senhor sendo cabeça da igreja. Então não pensem em viverem agora, quando saírem daqui, sozinhas lá em suas casas. Vão à comunidade de fé de vocês, a igreja que vocês participam. E se vocês não participam de nenhuma igreja, comecem a congregar numa comunidade. Participem do grupo de estudo bíblico, de pequeno grupo, como quer que seja, que chame na sua igreja, célula. Participe, porque ali nesses grupos mais íntimos é que a gente aprende da palavra. Faça isso, leia a Bíblia lá na sua casa, talvez anote com 2 cores, o que eu entendi, não entendi. Entendi, não entendi.
E leve lá para o pastor da sua igreja, para o seu líder e diga, olha, por favor, me ajuda. Eu preciso entender isso aqui. Ou então leve suas orações, divida isso. A palavra o tempo todo diz uns aos outros. Orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, caminhar uns com os outros. Está recheado desse uns aos outros na palavra. É porque Deus quer que a gente viva em comunhão. Deus não quer que a gente esteja sozinho. Então vivamos em comunhão. Eu sei que a igreja é um lugar de feridas também. Talvez você já foi ferida na comunidade de fé. Foi ali que te machucaram profundamente. Por diversas formas. A gente já ouviu as mais terríveis histórias que já aconteceram dentro da igreja. Mas também é um lugar de cura de Deus. Porque a igreja, ela é membros todos pecadores, com Cristo sendo o cabeça. Lembre disso. Que o seu irmão na fé, ele também é pecador, tanto quanto você. E o seu pastor também. Né? E não por último, o Timothy Keller fala sobre receber graça e perdão de Deus e oferecer graça e perdão de Deus. Nós precisamos ter a capacidade de receber a graça de Deus. Porque muitas vezes nós não queremos, nós negamos a graça de Deus na caminhada. E também oferecer a graça de Deus e o perdão ao próximo. Receber e entender. Enxergar a nossa miséria, como ali o salmista fala. Enxergar que ele está no vale de sombras da morte, que precisa da bondade e misericórdia de Deus, como ele diz. Deus, ele nos poupa, ele não retribui conforme nós merecíamos. Porque talvez ele poderia já ter me retribuído muitas vezes conforme eu merecia, e ele não o fez. Ele ainda teve misericórdia de mim por diversas vezes. E disse, vamos lá, vamos caminhar novamente. Toma aqui um pão, descansa um pouco, Luciane, porque depois nós vamos continuar. E assim ele faz com cada uma de nós. Então partilhem também, queridas, do perdão e da graça de Deus. O que nós vamos fazer agora na ceia é exatamente partilhar do perdão e da graça de Deus. Para cada uma de nós. Ela é sem medida, ela não tem fim. A graça e o perdão de Deus. Muitas vezes o nosso perdão e a nossa graça, ela tem limite, né? A gente fala isso para as pessoas. Olha, mais uma vez eu já não sei se eu te perdoo. Né? Já não sei se vai dar. Né? E o do Senhor é sem limite sobre nós. Ela é para sempre. Então, amadas queridas, que o Espírito Santo de Deus nos console, nos fortaleça e nos mantenham com esperança na caminhada em meio aos vales. Caminhe com o Senhor e para o Senhor. Entendem? Com o Senhor aqui, de mãos dadas com Ele, na direção dEle. Eu gostaria de encerrar com o último versículo do Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Que possamos sair daqui com isso cravado em nossos corações, de habitarmos na casa do Senhor para todo sempre, e que sua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Amém?